a palavra. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Até aqui, pode tomar o assento em nome de Jesus. Falando dessa forma, a espada da justiça, ou perdão do Evangelho, a gente já ouviu muitas vezes pregações sobre perdão. E quando a gente chega num ambiente como esse, a gente começa a fazer as nossas orações, e quando a gente traz na mão algum ato nosso que precisa de uma interferência divina, a gente se ajoelha e busca no Senhor o perdão. E o caminho do perdão colocado, posto por Jesus, ele está pronto, ele foi conquistado na cruz. Então, todo aquele que se arrepende do seu pecado, quando começa a compreender a necessidade de ser perdoado, o Senhor já está pronto para perdoar aquele que se arrependeu dos seus pecados. Então, a gente encontra sempre o recomeço em Deus. E a gente prega sobre perdão, a gente prega sobre perdão, escuta pregações sobre perdão. Agora, a dificuldade é quando o perdão ele deixa de ser um sermão e ele agora precisa ser a vida. Porque a gente encontra o caminho que o Senhor nos perdoa. Mas quando alguém necessita do perdão e a liberação do perdão está nas nossas mãos, essa pessoa agora precisa encontrar em nós o caminho que nós encontramos sempre que buscamos o Senhor. Então, do outro lado, tem alguém aflito, porque as circunstâncias da vida geraram confronto, geraram feridas, geraram dor, geraram mágoa, e essas pessoas agora precisam se perdoar. Agora, quem prega sobre o perdão tem que viver o perdão. E essa é uma dificuldade que nós temos, de viver o perdão. Porque o nosso coração, ele se fecha quando a gente acha que a gente está com a razão. O nosso coração, ele se fecha quando a gente está ferido, quando a gente está magoado. E a gente agora traz a oferta no altar. A gente continua pregando, a gente continua na comunhão da igreja. E o Senhor vai dizer: quando levares a tua oferta até o altar, e se lembrar que há algo entre você e seu irmão, deixa a sua oferta e vai se reconciliar com ele. Essa reconciliação é para quem volta para dar perdão, é para quem volta para perdoar.
é o caminho em quem trilha, quem precisa abandonar o orgulho próprio. E agora a gente precisa viver o evangelho que a gente prega. O evangelho agora ele deixa de ser letra e passa a ser vida. E eu vou me expor esta noite, porque talvez esse testemunho o Senhor faça com que ele chegue aos corações de muitos. Muitas pessoas não conhecem a história, mas sabem que alguns anos atrás, eu e o pastor Kleber, a gente se sentou à mesa e a nossa conversa terminou num conflito. Esse conflito fez com que eu fosse para casa e verificasse que não era mais possível caminhar juntos. Então eu decidi ir embora. Mas a gente vai embora procurando um recomeço. A gente vai embora procurando uma vida nova, um respirar novo, um ambiente novo, procurando paz, uma oportunidade de recomeçar. E aí eu fui para uma igreja na Química que ela se chamava Unção Dobrada. Hoje ela se chama Igreja Bíblica Vida Plena, lá no Pastor Wendel. Hoje ele se encontra no bairro da Vila Helena. Passei ali 2 anos com a minha família sendo cuidado. Mas todas as vezes que eu conversava com ele sobre a minha dor, ele, com muito carinho, dizia para mim: volta. Não era alguém que estava disposto a encher a igreja de qualquer maneira, mas era alguém que estava preocupado com a minha vida. Era alguém que olhava para o Evangelho e queria cuidar de mim, não pela oferta, não pelo dízimo, mas queria cuidar de mim pelo Evangelho. Então ele dizia para mim: volta, cara, refaz o teu caminho. E quando a gente está ferido, quando a gente está machucado, a gente é dono da razão. A gente é dono da verdade da gente. E aí eu dizia: eu não volto não. E ali ele ficou comigo 2 anos, cuidando de mim e da minha casa. Depois de 2 anos, eu decidi sair e fui conversar com ele. Pastor Wendel, eu estou indo embora, eu não vou ficar mais aqui. Eu estou indo para a igreja congregacional lá no Maracanã. Aí ele sentou comigo e falou: meu querido, se você sente que não é mais tempo de permanecer aqui, vá em paz. Mas você quer um conselho do seu pastor? Volta para a Metodista. Aí eu disse: não volto não, eu estou indo para a congregacional lá no Maracanã. E fui. Só que a gente precisa compreender, e às vezes a gente aprende apanhando, que todas as vezes que você não fecha uma história, que toda vez que você não fecha um ciclo, aquele ciclo fica aberto, a sua história tem um início, um meio, mas ela não tem fim. O seu passado, ele não é passado, ele é presente. Porque ele sempre aflora na consciência, ele sempre aflora no coração, ele sempre te acusa. E nessa história que eu estou contando, tem muita gente ainda vivendo isso de outra maneira, com outra história. E tem pessoas adoecendo, tem pessoas perdendo a saúde, porque existe uma história onde o ciclo não fechou. O ciclo de relacionamento está aberto por um confronto, por uma mágoa, por uma agressão. E as pessoas tomam para si a sua razão, a sua verdade, e não querem refazer o caminho de paz. Então, depois de 2 anos na congregacional, eu comecei a orar a Deus e eu começava a chorar nas minhas orações por conta daquele passado aonde ele ainda era o meu presente. E eu começava a chorar e falava: Senhor, eu errei, me perdoa.
E eu falando com Deus, buscando em Deus, e eu levantava, mas eu não sentia que eu estava perdoado. E eu orava em angústia ao Senhor, eu chorava, e eu comecei a falar: Senhor, prepara um momento para que eu possa sentar com o pastor Kleber e conversar com ele. Mas o meu coração não estava pronto. O meu caminho ainda não estava pronto, mas eu comecei a gerar isso em Deus. Eu comecei a buscar em Deus, em voltar a um passado que ainda era o meu presente de angústia, refazer o caminho, mas não sabia como. Então, diante das minhas orações, pedindo para Deus perdão por aquele dia, por aquele conflito, Deus começou a colocar no meu coração saudade de vocês. E eu comecei a sentir saudade da igreja metodista, não placa a instituição, eu comecei a sentir saudade das pessoas. Deus começou a colocar no meu coração amor. E nas minhas orações eu orava, e eu queria refazer o caminho. E um dia eu peguei o telefone, liguei, marquei um gabinete e me sentei com ele. E em Deus a gente pôde se olhar, e eu disse: pastor, eu vim aqui hoje para te pedir perdão. Porque existe algo entre a gente que ainda não foi concluído. Eu errei com o Senhor. A gente conversou, a gente começou a trocar ideias, e no final ele disse: meu filho, eu te perdoo. Tempo depois, eu precisei novamente ligar e remarcar o gabinete, sentei com ele, pedi perdão a ele por um outro fato, e ele disse: eu te perdoo, está tudo em paz. E aí eu comecei a olhar para o meu passado e vi que o caminho, ele estava reconstruído. Eu olhava para aquela história e tirava ela como um exemplo de vida, mas ela não me feria mais. Existia uma cicatriz daquilo que um dia foi ferida, mas a cicatriz é para dizer que existiu uma história, mas a ferida foi cicatrizada. E aí eu continuei orando e sentindo o desejo, vontade de voltar para cá. E aí eu comecei a ver que era possível retornar, porque já não tinha sobre mim nenhum peso de vergonha e acusação. O caminho do perdão me permitiu refazer a trajetória e recomeçar. O caminho do perdão me permitiu ir até o altar e ter a convicção no coração que agora Deus recebia a minha oração. Mas é o caminho de quem precisou se humilhar, de quem precisou se despir do orgulho. Mas isso tudo, ele não é vergonha, é privilégio que a gente tem aprendendo com Jesus no Evangelho. Porque tem um monte de gente com a história do passado aberta, com um monte de gente com feridas abertas do passado, aonde o passado não é passado, o passado é o presente de amargura, e está cheio de gente morrendo, mas continua vindo no altar, continua vindo, trazendo a sua oferta, continua produzindo a sua vida de religião, mas se esqueceu de conduzir a sua vida de evangelho. E aí esse caminho de restauração, que o Senhor fala na oração do Pai Nosso, e que Ele nos ensinou a dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem me ofendeu. Ou seja,
A oração do Pai Nosso está dizendo que existe um caminho de Deus aonde eu entrego para Deus os meus pecados e sou perdoado, mas o fluxo, ele é igual quando se trata do meu irmão sobre mim. E a igreja, às vezes, vai adoecendo, perdendo a sua comunhão e o seu convívio de amor, porque a gente faz o fluxo do céu, mas não faz o fluxo do outro. A gente faz o fluxo onde eu preciso me quebrantar para Deus no secreto, mas a gente não faz o fluxo onde eu preciso chegar diante do outro e dizer: irmão, me perdoa em nome de Jesus. Eu errei contigo, eu falhei contigo. E aí tem gente carregando amargura no coração, por conta de não querer se sujeitar ao Evangelho, porque é mais fácil se sujeitar à religião. Porque na religião a gente se esconde, mas no Evangelho a gente se mostra. Aí existe uma parábola do grão de mostarda, que o Senhor é interrogado pelos seus discípulos assim: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus diz assim: se o teu irmão pecar contra você, se o teu irmão te ferir, e se 7 vezes no dia isso acontecer, no dia, e ele se arrepender, perdoa-o. Você sabe o que os apóstolos disseram para Jesus? Senhor, então acrescenta-nos a fé. Ou seja, é quem diz para Jesus, diz assim: humanamente isso é impossível. Uma pessoa me ferir 7 vezes durante o dia, voltar para me pedir perdão, e todas as vezes eu ter que liberar perdão, acrescenta a fé. E Jesus diz assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você irá dizer para aquela amoreira: arranca-te e precipita-te no mar. O interessante é que Jesus não disse que a nossa fé cortaria a amoreira, ele disse que a nossa fé arrancaria a amoreira. Por quê, irmão? Jesus está dizendo que a fé teria que arrancar a amoreira e não cortar a amoreira. Porque a amargura tem raiz. Se só corta, a raiz fica, a gente não é tratado. Então a fé tem que gerar uma profundidade que atinja a raiz da amargura, que penetra onde o homem não vê, que é aquele motivo que você chora no secreto, na amargura do teu coração, e você sabe que você não tem um coração para perdoar quem te causou aquela amargura, mas o Senhor diz: se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, ele atinge a raiz da amargura e precipita ela no mar. Isso é tratamento de Deus para a gente. Isso é cuidado de Deus com a gente. E está cheio de gente dentro da igreja, dando glória a Deus e aleluia, mas só cortou a amoreira, a raiz permanece. Porque cortar a amoreira dá aparência, mas se aprofundar aonde a amargura está, meu querido, a gente precisa viver o Evangelho. A gente precisa estar disposto a caminhar no caminho chamado Jesus, aonde ele ensina que o caminho do perdão sara a ferida, cura, tira as raízes, sara a gente é saudável. Depois daquele dia, como que a minha vida mudou?
Mas a gente precisa querer a paz, porque perdoar é decisão. Você precisa tomar a decisão de perdoar e gerar diante da sua decisão o coração em Deus para que o ato aconteça. Precisa gerar em Deus a semente da mostarda. Precisa gerar em Deus para que tire o coração de pedra e coloque o coração de carne. Só que para isso, o orgulho, ele vai ter que ser lançado fora. Você vai ter que sentar à mesa com uma pessoa que você diz assim, mas ela me feriu. Só que do outro lado também tem gente sangrando. O perdão, ele não cura um não, o perdão cura dois. O perdão vai curar dois. Porque é quem libera e é quem recebe. E aquela história que ficou aberta, ela agora fecha o ciclo e pode fazer a reflexão da vida. Toda a nossa vida é um ciclo de história. E esse ciclo de história, ele começa, tem um meio e tem um fim. E aí se inicia um outro ciclo. E todas as vezes que um desses ciclos tenha ficado aberto, ele nos acompanha a vida inteira. E a gente olha e fala, isso aconteceu há 10 anos atrás, mas a consciência está latejando até hoje. Ciclo da vida aberto. Ciclo da vida que não foi fechado. Ciclo da vida que a gente esconde, porque mexer nisso, mexer nesse passado, é gerar dor. Mas você gera dor por um instante, porque a cura é para a vida toda, é para a vida inteira. Caminhar em paz, caminhar em Deus, caminhar com a alegria da vida, é saber que isso tudo virou experiência, para que a gente possa seguir adiante. Mas a gente só consegue isso em Deus. E tem muitas pessoas hoje precisando viver isso. A espada da justiça ou o perdão do Evangelho. Jesus, quando vai ser preso e uma multidão vem prendê-lo, a Bíblia vai dizer que havia pessoas com espada e com pedaços de madeira. Minutos antes, ou um tempo antes, Pedro tinha dito que ele não negaria Jesus e que por Jesus ele estava disposto a morrer. E ele, agora diante daquele cenário, a Bíblia vai dizer que ele tira da espada e corta a orelha de Malco. Naquele instante, Jesus olha para ele e diz: basta, guarde a sua espada. Jesus vai e cura a orelha de Malco e se entrega para ser crucificado. O Evangelho não nos ensina a lutar com pólvora e nem com espada. Jesus nos ensinou a lutar com a arma que é mais poderosa que isso, a arma do amor. Porque ele disse assim: os meus discípulos serão conhecidos pelo amor. Só que tem muita gente hoje que está dentro da igreja, está dentro da comunidade cristã e ainda está como um Pedro não convertido,
lutando a luta da espada, aonde o Senhor já disse há muito tempo: basta, guarde a tua espada. Mas a gente continua lutando as lutas, ferindo pessoas. A gente continua lutando as nossas lutas, deixando pessoas pelo caminho, e a gente está adoecendo. O interessante é que Jesus, quando está na cruz, existe uma cena acontecendo, e essa cena é ao mesmo tempo. Só que a gente começa a ler a Bíblia e a gente acha o seguinte: tem uma cena aqui, essa cena acabou. Agora começa essa cena acabou. Agora, não. Está narrando o que está acontecendo de imediato. Desse lado aqui, os soldados rasgam as vestes de Jesus e começam a dividir com eles. Aqui alguém passa e Jesus está na cruz e começa a dizer: se tu és o Cristo, desce daí. Ali as pessoas estão zombando dele. Ah lá, quem falou que ele edificava o templo em 3 dias, não consegue nem sair da cruz. E tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E o ladrão da cruz, olha assim de lado para Jesus e ainda vai dizer: se tu és o Cristo, desce daí e tira a gente daqui. Tudo acontecendo no mesmo instante. Aí Jesus ali, com o corpo rasgado, pingando em sangue, judiado, tinha sido cuspido. Ele olha toda aquela cena acontecendo ao mesmo tempo e ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E no mesmo instante que ele diz isso, ele faz com que isso se torne realidade no ato da cruz. De que jeito? Na hora que ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, o outro ladrão tem uma revelação de Deus e diz assim para o outro que estava zombando: nem assim tu temes a Deus, estando em igual sentença? Ou seja, o ladrão da cruz acabou de receber a revelação: Deus está na cruz sendo sentenciado comigo. O ladrão da cruz ficou apavorado. Por quê? Porque mediante a palavra de Jesus: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, a revelação de Deus explodiu para o último instante do pecador. E ele conseguiu ver que Jesus era Deus se reconciliando com o mundo através de seu Filho. E ele disse para o outro: nem ainda temes a Deus, estando em igual sentença? Ou seja, nós estamos sendo sentenciados com Deus na cruz. Meu Deus, coisa mais linda. E aí ele diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus diz o que é? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, querido, quando ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, no mesmo instante Jesus perdoa o pecador que reconhece que Deus estava se reconciliando com o mundo na cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o exemplo que nós temos. Essa é a referência do perdão. E quando a gente olha para esse ato, o que tem de ofensa na minha vida que me impossibilita de perdoar o outro? O que tem de ofensa na minha vida que eu me sinto superior ao outro para não sentar com ele e nós nos reconciliarmos em perdão? Se o exemplo é esse, é Deus nos encontrando na nossa maldade, é Deus nos encontrando quando ainda éramos inimigos de Deus, e Deus dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, e Deus explodindo em revelação naquele momento.
E aquele que o inferno era o caminho de destino, o curso da alma mudou para se encontrar com Deus no paraíso. Esse é o nosso exemplo. Que as raízes de amargura possam ser arrancadas do nosso coração. Esse coração que a gente só gera em Deus. Esse coração que a gente só gera no Senhor. E eu quero te convidar a ficar em pé. Aí aonde você está? No seu cantinho. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. A grandeza de uma igreja, ela não está na quantidade de membros que ela tem. A grandeza de uma igreja não está associada ao poder econômico que ela tem. A grandeza de uma igreja está diretamente ligada à saúde dos seus membros. A saúde dos seus membros. Talvez você esteja passando uma situação e que tudo que foi dito chegou até você. Tudo que foi dito fez com que você fizesse uma reflexão. E você pode estar dizendo aí dentro do seu coração: eu preciso refazer o caminho. Isso é privilégio que o Evangelho nos proporciona. Isso é privilégio que Jesus nos dá, nos ensinando com palavras e atitudes. É privilégio para quem quer viver em paz, curar a alma e prosseguir. E eu gostaria de orar contigo. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus.